Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje nós vamos continuar a falar aí sobre fatoração de expressões algébricas, mas hoje nós veremos dois métodos, duas maneiras de fatorar, que é a diferença de quadrados e o trinômio quadrado perfeito. Não esqueçam de olhar, de fazer a leitura lá do livro, das páginas 238 e 239 e realizar os exercícios 3 e 4 da página 239. Então, vamos começar? Então, vamos lá, gente. Comecemos aqui com o produto da soma pela diferença. Então, prestem bastante atenção. Nesse início, nós não vamos fatorar. Lembram que eu expliquei na aula passada que fatorar uma expressão é você escrever ela como um produto, uma multiplicação, né, de fatores? Então, aqui nós vamos fazer o contrário. Primeiro, nós vamos resolver essa multiplicação para depois nós pensarmos no caminho da fatoração, ok? Então, aqui nós vamos fazer o produto da soma pela diferença. Observem que aqui nós temos x mais y vezes x menos y. Lembram lá das aulas de multiplicação de polinômios, de monômios, enfim, que nós precisamos realizar a distributiva com relação aqui à multiplicação? Então, bastante atenção. Nós vamos multiplicar x por todo mundo, depois y por todo mundo. E vamos simplificar o que for possível para nós entendermos se existe um atalho aí para ser seguido sem a necessidade de toda vez ficar multiplicando, fazendo a distributiva, ok? Então, bora lá. Fazendo aqui a distributiva, nós temos x vezes x, aí menos x vezes y, mais y vezes x e menos y vezes y. Multiplicando aqui cada termo, nós temos x elevado a 2, porque x vezes x é x elevado a 2, menos xy, mais xy e menos y elevado a 2. Y vezes x é o mesmo que x vezes y, ok? Podemos fazer a comutativa, mudar a posição que dá na mesma. E aqui, galera, dá para simplificar essa expressão, reduzir? Dá! Nós temos aqui termos semelhantes, então, isso resume-se a x elevado a 2 menos y elevado a 2. Será que aqui vocês já conseguem perceber alguma coisa na resposta final que nós podemos afirmar com relação a esse produto? Olha lá o resultado, deu x elevado a 2 menos y elevado a 2, ó. No final eu já explico. Vamos lá, vamos para mais um exemplo. Agora nós vamos multiplicar aqui x mais 3 por x menos 3. Então, vamos fazer novamente a distributiva passo a passo. Então, aqui vai ficar x vezes x menos x vezes 3 mais 3 vezes x e menos 3 vezes 3. Cuidem de jogo de sinal, mais com menos na multiplicação fica menos. E agora, isso aqui é o quê? X elevado a 2 menos 3x mais 3x menos 3 elevado a 2. E dá para reduzir a termos semelhantes, ou seja, x elevado a 2 menos 3 elevado a 2. Observem que aqui a prof não resolveu, deixou indicada a potência. Será que vocês conseguiram perceber o que está acontecendo aqui também? Ao multiplicar dois elementos aqui em que nós temos um somando e o outro subtraindo, o que aconteceu? Deu x elevado a 2 menos 3 elevado a 2. Na outra deu x elevado a 2 menos y elevado a 2. E aí, galera, perceberam alguma regularidade, algum padrão, alguma maneira mais rápida de resolver quando essas multiplicações, quando acontecem dessa maneira, o produto da soma pela diferença? Perceberam? Então, quando nós multiplicamos, galera, uma soma por uma diferença de mesmos termos, não é necessário fazer a distributiva toda vez. Você pode utilizar esse atalho, que é o quê? Simplesmente você fazer o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Isso é
uma multiplicação de soma pela diferença. Então, você faz x elevado a 2 menos y elevado a 2 aqui, correto? Então, nós entendemos aqui, observem, anotem, isso é importante, que o produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, ou seja, é uma diferença de dois quadrados, né? Então, se eu tenho x mais 3 vezes x menos 3, é simplesmente fazer o quadrado do primeiro, então x ao quadrado, menos o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é 3 elevado a 2, que é 9, então por isso menos 9. E esse entendimento vai ser extremamente importante para nós fatorarmos. Atenção! Porque na fatoração nós teremos o caminho contrário. O que a gente vai ter? Nós teremos esse final e nós vamos ter que fatorar, fazer esse começo. Então, nós precisamos lembrar que toda vez que nós tivermos uma expressão em que é uma diferença de quadrados, olhem lá, uma diferença de quadrados, nós fatoramos como o produto da soma pela diferença. Mas vamos ter bastante atenção na próxima explicação, que a prof vai detalhar tudo isso, beleza? Então, aqui, pessoal, nós vamos fazer a fatoração da diferença de dois quadrados. Então, vamos lembrar o que a prof explicou anteriormente. Quando eu tenho a diferença de dois quadrados, é a mesma coisa que o produto da soma pela diferença, correto? Então, observem que aqui nós temos m elevado a 2 menos 9. O que é isso, na verdade? Eu posso entender ele como a diferença de dois quadrados, é o mesmo que m elevado a 2 menos 3 elevado a 2, correto? Porque 3 elevado a 2 é 9. Então, como nós já vimos anteriormente, que quando eu resulto na diferença de dois quadrados, era o mesmo que eu fazer o produto de uma soma pela diferença. E é justamente isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos fatorar esse m elevado a 2 menos 3 elevado a 2. De que forma? Fazendo o produto da soma pela diferença. Quem que está elevado a 2? O m. Então, vai ficar m mais o 3, né? Porque o 3 também está sendo elevado a 2, vezes o m menos 3. E isso aqui é uma fatoração. Eu consegui escrever essa mesma expressão como uma multiplicação de dois fatores, uma fatoração, ok? Vamos fazer mais exemplos aí para a gente entender. Nós temos aqui 9x elevado a 2 menos 25. É uma subtração, é uma diferença. E é uma diferença de quadrados? É algo elevado a 2 dá 9x elevado a 2? Sim. Quanto? 3x. Algo elevado a 2 dá 25? Sim. É quanto? 5, né? Então, nós podemos entender que isso aqui é o mesmo que 3x, tudo elevado a 2, menos 5 elevado a 2. Como é uma diferença de quadrados, eu consigo reescrever isso como o produto da soma pela diferença, ou seja, 3x mais 5 vezes 3x 5. E aqui nós podemos também, gente, conferir se nós fizemos de forma adequada. Como, prof? Fazendo a distributiva passo a passo e chegando lá no início, está certo? Ou lembrando, como a prof disse, eu preciso fazer a distributiva toda vez? Não. Se eu lembro lá o atalho, o que é o atalho? Quando eu tenho esse produto, basta fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que é justamente o que está lá. Entendido? Então, vamos fatorar mais uma expressão. 36 menos b elevado a 2. Então, eu posso identificar ali uma diferença de quadrados, ou seja, 6 elevado a 2 menos b elevado a 2, correto? Essa diferença de quadrados é o quê? É o produto da soma pela diferença. Então, eu posso escrever 6 mais b vezes 6 menos b. Entendido? Mais um exemplo, 16 menos 4a elevado a 2. Novamente, eu posso escrever como a diferença de quadrados. Então, isso é 4 elevado a 2 menos 2a, tudo elevado a 2. Como que eu escrevo a diferença de quadrados mesmo?
como o produto da soma pela diferença, ou seja, 4 mais 2 vezes A vezes 4 menos 2 vezes A. Correto, galera? Então, assim, essa parte é bem importante que vocês tenham compreendido. Então, toda vez que você tiver a diferença de dois quadrados, é só fatorar como o produto da soma pela diferença, beleza? Então, observem aqui mais uma situação. Eu tenho x elevado a 2 menos 81. Isso é o mesmo que o quê? X mais 9 vezes x menos 9. Aqui a prof já fez mais rápido. Como? Eu preciso identificar o que é elevado a 2 dá x elevado a 2. É o próprio x. O que é elevado a 2 dá 81? É 9. Então, eu faço o produto da soma pela diferença. Por isso, x mais 9 vezes x menos 9. E aqui nós vamos conferir se de fato está certo. O que é x mais 9 vezes x menos 9? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Realmente bateu, deu o mesmo valor. Então, prestem atenção. Quando eu vou resolver um produto, que acontece isso, é só fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Agora, quando eu tenho o contrário, eu tenho a diferença de dois quadrados e eu quero fatorar, então eu tenho que fazer o produto da soma pela diferença desses elementos que, elevado ao quadrado, resulta no primeiro e no segundo. Ficou claro, gente? Qualquer dúvida que tenha ficado, entre em contato com a prof, por favor, tirem as dúvidas, ok? Então, é o seguinte, para nós não nos delongarmos muito nessa aula, ou melhor, porque ela vai ficar um pouquinho mais extensa, a prof vai dividir em duas partes, tá? Então, aqui nós encerramos a primeira parte, mas nós precisamos dar sequência lá na parte 2, combinado? Eu espero vocês. Até lá!